Agora é o que a gente tem. E, na verdade, a gente tem, como eu brinquei aqui no começo do programa, um Vini Futebol Clube. E se a gente quiser ir longe nessa Copa, levando em consideração que a gente já está no dia 27 de junho, a gente vai ter que depender desse talento individual. O Vini participou diretamente de 5 gols do Brasil nesta Copa. São 4 gols e 1 assistência. Ele só está atrás do Dembélé, acho que nesse momento. Não, né? Que são 4. Não, do Mbappé, 4 gols e 2 assistências. Liderando a seleção no fundamento e dividindo a ponta do torneio em participações em gols. Ô Marília, você que é uma jornalista muito competente... Muito obrigada. Depois eu te pago um café. Eu estava pensando isso com a minha filha outro dia em casa. A gente está tão... No nosso mundo do futebol, nosso futebol, em todos os sentidos, está tão longe do futebol real, que nessa Copa é a primeira Copa que eu vi que não temos treinador brasileiro. Nenhum. Nem nas seleções periféricas. Nem em 48, hein? Antes eram menos seleções e tinha. Agora 48 e não tem. Diferente da Argentina, que tem 6 treinadores argentinos na Copa. 6. Para você ver como os nossos vizinhos aqui, eles estão muito acima de nós, em termos de futebol. Do começo ao fim, né? 6 treinadores argentinos na Copa. E a gente tem um treinador estrangeiro não por perfumaria, porque a gente olhou para o nosso quintal e não tinha quem contratar. Exatamente. A verdade é que entre Ancelotti, a gente estava falando antes de Jorge Jesus, não tinha nenhum brasileiro, ou Abel Ferreira, a gente falou de... Não tinha nenhum treinador brasileiro. Só citava-se estrangeiro. Só estrangeiro. Então, o Vini, vamos depender dele a partir de agora. Eu queria, a gente tem muito pouco, né, Marília? É pouco. É muito nada, né? É pouco. Porque se ele for bem marcado, e aí? Qual o escape, outro escape? Então, é isso que eu queria te perguntar. A gente olha para o Brasil. Nesse momento, a gente teve o escape do Brasil, foi o Matheus Cunha em jogada do Vinícius Júnior. Né? O único gol que foi a jogada do Bruno Guimarães também contra a Escócia, que deu todo o espaço do mundo... A Escócia já estava morta ali já. Para o Brasil. Então, assim, num dia ruim do Brasil, na Copa do Mundo, a gente teve o Vini Júnior. Esse dia ruim foi contra Nem no Matheus Cunha eu confio. Não confia? Não, não confio. Quando você olha para os dois, assim, achamos um time. Você acha que achamos um time? Não. Bom, na cabeça do Ancelotti sim, mas é um time que eu não confio. Eu não confio. Aí, achamos um time... Eu, sinceramente, eu entendo que as pessoas falem isso, porque a gente saiu de um jogo estreamos no jogo mais difícil da Copa, que foi contra o Marrocos. E goleamos a Escócia, que... Veja bem, Maria, eu não estou vendo essa evolução que as pessoas estão vendo. Eu também não. Eu não estou vendo essa evolução, porque nós pegamos uma Escócia, acho que mais fraca que o Haiti. E era para ter sido 5, 6 e seria um placar normal. Então acho que e outra, o primeiro gol foi no erro do adversário. Então, eu acho que esse é o caminho do Brasil, subir a marcação contra o Japão e tentar roubar a bola Se o Brasil esperar o adversário, ele vai sofrer mais. Porque não sabe o que fazer com a bola. Exatamente. Eu acho que se ele apertar, a facilidade é maior, porque está mais perto do gol. Agora, se ele espera, para ele construir uma jogada, demora muito. Para isso, a gente precisa contratar o Abel Ferreira de 2022, que era o time reativo. Rouba a bola, exatamente. Jogo vertical e chuta no gol, certo, Morelli? O Brasil precisa ficar com a bola, mas assim, não é ficar com a bola e não saber o que fazer com a bola. O Brasil precisa ficar com a bola, não dar a bola pro time japonês, porque senão eles ficam com a bola, senão eles vão tomar a bola do Brasil e vão ficar eles com a bola, e o Brasil vai ficar correndo atrás, mais ou menos com o que aconteceu contra Marrocos, é isso que não pode acontecer. Também não vejo essa evolução toda no Brasil. O Brasil pegou 2 galinhas mortas, Haiti e Escócia, e poderia ter deitado e rolado, e não deitou e rolou. E aí você tem a forma de jogar, com a qual a gente está questionando muito aqui, né, a distribuição dos jogadores e as funções dos jogadores, e você olha para um banco, aí o Ancelotti vira para trás, e ele olha para o banco, quem que ele vê? Ele vê o Neymar, ele vê o Endrick, ele vê o Danilo... Ele vê o Endrick? Ele vê o Endrick ou o Endrick tá... Ele deveria ver. O Endrick tá assim, né? Ó. O Endrick tá assim no banco, né? Ele tá assim, aqui, ó, professor, aqui, né? Ele vê o Neymar agora que cresceu, né? E a gente não sabe o que ele pensa direito sobre o Neymar. Ele já pagou a promessa de colocar o Neymar, a gente falou disso ontem. E ele vê o Luiz Henrique. Quem mais que ele vê nesse banco de reserva? Então, se ele não melhorar o que ele tem dentro de campo, são esses 4 jogadores com os quais ele vai ter que contar para tentar fazer alguma coisa nova. A grande pergunta agora para esse jogo e daqui para frente, se o Brasil continuar,
é saber o que ele vai fazer com o Neymar, o camisa 10 do time. Porque a gente não sabe ainda direito o que ele pensa. Ontem ele abraçou o Neymar, deu aquele tapinha nas costas, sorrisinho, mas ele tá sempre assim com todo mundo. Ele fez isso com o Endrick também, né? Ele fez isso com o Endrick também. Então, assim, precisa saber o que ele quer com esses jogadores que estão se recuperando. O Rafinha ainda continua fora, gente, informação, né? Continua fora, tentando se recuperar da lesão na coxa. Escuta o fogos da Redondeza. Você falou isso e fogos explodiram aqui na Redondeza. Com todo o respeito que ele se recupere, fique ótimo. Mas assim... Saudável, mas quando você fala que faltou o Rafinha, eu escutei aqui um pouco de... Não sei se é festa junina, mas fogos. Eu acho que ele não joga mais. Eu acho que o Miller pode falar um pouco de contusão muscular na coxa. A cara dele, ele ajoelhado ali, agachado no gramado, dava a entender que ele só vai voltar em setembro, né? Em setembro. Agora, a seleção tenta recuperá-lo, claro, é um trabalho dos médicos, dos fisioterapeutas, mas ele não tem previsão de volta, não tem previsão de volta. Então, é esse time do Brasil. Então, ou ele melhora os ovos que ele tem em campo, ou ele olha para a cesta do vizinho e fala assim, bom, eu tenho 4 ovos aqui que dá para reforçar o meu omelete. Tem que ver o que o Ancelotti está pensando. Ô, Miller, eu jamais seria o Raí do seu time. Eu tenho muito mais características de pintado. Gosto muito mais, acho que não existe time sem volante. Mas o Robson passou a bola para mim, eu vou passar para você como pintado e não como Raí. Pois o Raí tinha um berço bom, né? Quando ele era criança, ele torcia para um time bom. De qualquer forma, é o seguinte. O Robson trouxe o assunto que é obrigatório, que é o banco de reservas, e agora o Neymar. Até o jogo passado, ele não tinha ido nem pro jogo, mas agora ele tá lá. Então tá bom. O jogo tá difícil, tá empatado. Ele olha pro banco, ele vai colocar quem? Ele vai colocar o Neymar, gente. Ele vai ser obrigado a colocar o Neymar. Não porque ele quer, e sim porque o público, a torcida, que são os Neymarzetes, vão querer que o Neymar entre em campo, independente do resultado. Olha como o senhor é. Eu escutei o senhor falando outro dia que ele jogava com meia perna. Eu vi ele jogando com 2 e não fez nada. Não, veja bem, Marília, eu penso assim, nas 3 Copas que ele foi, ele estava em plena forma. E ele não decidiu. Ele vai decidir agora estando meia boca? Eu faço essa pergunta, mas eu já sei da resposta. Eu acho que o Neymar, tipo assim, eu falo que com uma perna só, ele é melhor que todos. Isso é verdade. Tecnicamente falando. Concordo. Mas só que o futebol hoje, 90% é força. É o que falta para ele. Ele não tem mais força. E não terá mais força e não vai chegar em plena forma no Mundial. Esquece isso. Isso não existe. Então acho que o Neymar não vai decidir nada para nós. Por conta disso. Mas você acha... quando você falou jogador TikTok, isso é uma coisa que, de fato, ele não tem medo de ir pro jogo. Então, ele veste a camisa melhor do que qualquer um que tá lá. Então, quando eu falo de jogador TikTok, é assim, o jogo tá difícil. Estamos perto de uma prorrogação ou, eventualmente, perdendo pro Japão. Quem que vai entrar em campo para mudar o jogo? Porque, assim, o Luiz Henrique, como você disse, é um cara que você precisa... Ele pode até acordar aceso, mas ele não tem histórico nem laço para falar ele que vai entrar e vai decidir. O Endrick é uma grande aposta, eu gostaria muito que ele fosse titular, mas também não pode depender do Endrick entrar nesse segundo tempo para resolver. Ele não só é obrigado, como nesse caso o Neymar no banco tem um histórico que o Malusco que os outros não têm, né? E o problema do Neymar será o relógio. Esse que é, exatamente. Quanto mais tempo passar... Porque, veja bem, Marília... Isso aí é a tese do Piperno, né, Pipo? Quando o jogador Se ele entrar no segundo tempo e for pra prorrogação, como é que com meia perna, uma perna, 2 pernas, ele não vai, né, Veja Pipo? bem, o Piperno, o jogador de futebol, tipo assim, quando tá naquela transição que fala hoje, lá na fisioterapia, treinando ali, pá, ali ele controla os movimentos dele. É mole. Mas o campo não, o campo que controla os seus movimentos. Aí, quer dizer, ele vai ter que dar um sprint de 10 metros, ele não consegue. E não vai conseguir. Então, quanto mais tempo passar o Neymar em campo, pior será para nós. Porque ele não tem força física, o adversário está voando, ele sempre vai chegar atrasado nas jogadas. Pipo, repete aí que eu concordo muito com você. Ô, Miller, eu estava falando sobre isso ontem, porque uma coisa é você pegar um jogo na fase de grupos, que você sabe que horas o jogo acaba. Né? 90 e mais os acréscimos e acabou. Aí você coloca o Neymar para jogar 20 e mais uns 5 de acréscimo. Beleza. Então você está colocando o cara para jogar 25 minutos. É isso que ele aguenta. Aí, vamos para um jogo de mata. Você coloca o Neymar, a mesma coisa, faltando 20 mais os 5 de acréscimo. Só que esse jogo vai poder ir para a prorrogação. Como é que vai fazer para ele jogar mais 30 depois? Não. Ele não vai conseguir jogar. E ainda por cima, eventualmente, tem que bater pênalti. Aí então que não dá mesmo. Por isso eu acho que o Neymar teria que ser
a última das nossas alternativas quando a gente pensar em atacante, para essa fase de mata. Para essa fase de mata, tem que entrar jogador inteiro. Jogador que vai atuar no tempo normal e também podendo jogar na prorrogação. A não ser que ele coloque o Neymar para jogar prorrogação. Eu não colocaria, mas enfim, pelo menos aí ele ficaria menos tempo em campo. Né? Até porque, Marília, se você olhar bem, o Robson, o Ancelotti, como ele é italiano retranqueiro, se o Brasil tiver... Não, se ele fosse retranqueiro, eu estava feliz. A defesa do Brasil passa todo mundo. Tomamos bola na trave do Haiti. É por conta do meio campo. E também não temos lateral, né? O Danilo ali, esquece. Então, eu tô esperando essa retranca, só que ela não aparece. Se ele estiver ganhando do Japão, ele não vai colocar o Neymar. Ele vai colocar o Fabinho. Entendeu? Ele vai colocar um outro lá, o Alexandro. Ele vai colocar alguém para segurar o resultado. Para segurar, ele não vai colocar o Neymar. E ganhando o jogo que ele convocou agora no último. Isso, ele ganhando o jogo, ele vai retrancar mais ainda. Eu até vou me ajoelhar para ele fazer isso, Robson. Mas essa é a cabeça do Ancelotti, essa é a cabeça do italiano. É exatamente isso que o Milho falou. Se ele fizer um gol, ele vai reforçar meio campo defensivamente e talvez a defesa para ganhar fôlego defensivamente. Ele não vai colocar para fazer o segundo, o terceiro, nada disso. Ele vai dar esse passinho. Se fizer o primeiro gol, pode crer que ele vai fazer isso. Agora, o Neymar, gente, assim, cá entre nós, o Neymar só é melhor fisicamente hoje do que o Rafinha. Tá machucado, né? O Neymar só é melhor do que o Rafinha fisicamente. É isso, gente, é isso. E ele não aguenta, gente. Ele falou com muita alegria, eu aguento jogar 200 minutos, mas não é assim que a banda toca, gente. Não é assim que a banda toca, né? Ele não aguenta. A gente viu os 15 minutos que ele jogou. Ele não fez nada de extraordinário. Os jogadores, a gente falou isso aqui, viu, Milha? Os jogadores ficaram olhando e tentando passar a bola para ele o tempo todo. Então começou o que era nas Copas passadas. Isso é um grande problema. E não aconteceu nada, absolutamente nada. Talvez ele melhore com o tempo, treine um pouquinho mais, ganhe um pouco mais de minutagem. Pode até ser. Tecnicamente, eu também acho que ele é bom. Agora, não dá ainda não dá para o Neymar. Então, assim, ele não tem, na verdade, ele não tem banco. Para mim, ele só tem um jogador para melhorar a estrutura da seleção, que é o Danilo. Né? O Endrick é legal, mas tem uma função ali na frente, fazedor de gol, não dá para inventar muito com o Endrick também. Ele tem que ficar ali perto da área, né? E o Danilo muda essa dinâmica do meio de campo, da direita para o meio e para a esquerda. Então, são as opções. Eu lembro de uma cena, gente, na Copa da África, eu não sei se a Marília estava lá, eu lembro de uma cena na Copa da África que o Dunga olhou para o banco, olhou pro grafite, e não viu absolutamente nada. Ele viu o grafite e o time continuou mesmo em campo. Morremos com o grafite no banco. Cadê o meu banco? Foi o senhor que convocou, professor. Né? Então, não quis levar o Neymar na época, não quis levar Ronaldo, nem Ronaldinho Gaúcho, ficou com o grafite no banco. É exatamente isso. Os veteranos tinha o Neymar para levar. Tinha o Ganso. Na época até mais o Ganso do que o Neymar, na pré-Copa ali, mas em 2010 ele realmente, o Dunga, ele morreu convicto daquilo que ele fez. Aí, quer ver? Vocês da imprensa, a pachecada aqui atrás, principalmente o seu Enzo Marcos, eles pediram, eu fui atrás da evolução da seleção brasileira. Tá? Segundo eles, está evoluindo. Cadê os números? Põe aí, Aqui do meu lado, põe grande na tela, porque é muita evolução. Senão o pessoal em casa não entende. Caramba. Olha lá, posse de bola. Saímos de 50,8 para ter 54,3. É tetra. Olha lá, melhoramos muito na posse de bola. Nos gols esperados contra Marrocos, nada, menos de 1, conseguimos fazer 1, mas menos de 1, para 3,78 contra a Escócia, que deu foi um time gentil contra o Brasil, não atacou e não defendeu. Finalizações no alvo, 5 contra Marrocos, 4 contra o Haiti, 4. E 9 contra a Escócia, que de novo foi mais fácil do que contra o Haiti, concordo muito com o Miller. Os passes certos, o Brasil foi melhorando à medida que os times foram piorando, porque contra Marrocos nada. Precisão dos passes, melhoramos contra a Escócia de novo. Foi um time muito gentil com o Brasil, para falar outra coisa. E aí temos as pressões defensivas. O Brasil não precisou fazer isso, porque abriu o placar muito rápido contra a Escócia e também contra o Haiti. E contra Marrocos teve mais dificuldade. Tudo isso para mostrar que vocês estão iludidos contra 2 times muito fracos, certo? Totalmente fraco. Com todo respeito. Viu, Enzo? Pode chorar aí. Temos que melhorar um pouquinho contra o Japão.
Mas também esses dados mostram que, assim, em todos os critérios, Viu? praticamente, o Brasil melhorou. Melhorou. No último Então, jogo. também o Brasil melhorou e o adversário piorou, né? Não é que jogou Não, 3 vezes contra... Veja, a Escócia é melhor time que o Haiti. Ganhou do Haiti, inclusive, também fez a obrigação, né? Todo mundo ganha do Haiti. Outro pastinho. Mas, assim, se pegar a carreira do Ancelotti, por exemplo, na questão da posse de bola, esquece, time, mas nem o Real Madrid dele tinha muita posse de bola. Era time de transição. Outra coisa, o Ancelotti talvez seja o único italiano que eu tenha visto aí, né? Enfim, nesses últimos tempos, talvez um pouquinho o Antônio Conte, que não é exatamente um cara que se apoia só em jogo defensivo, retranqueiro típico e tal. Aliás, ele gostava de 4-2-4 até no Real Madrid. Deus me livre. Um monte de gente saindo e tal. Né? Agora, ele também tem lá um diagnóstico daquilo que ele encontrou hoje. Quer dizer, o futebol brasileiro não tem laterais, não tem nenhum lateral que tenha ficado fora que a gente possa falar, puxa, faltou esse cara. Nós estamos repetindo o trio de meio campo da última Copa, e aí eu acho que ele poderia colocar o Danilo, mas é o Danilo e mais o Danilo e ponto, também não tem lá grandes opções a mais. O que apareceu muito no futebol brasileiro, de fato, é atacante. O futebol brasileiro gosta muito disso, olha muito para isso, mas a formação de laterais e a formação de meio-campistas, ela está muito deficiente, até mesmo em categoria de base. Você acha? O meio-campista que ele deveria levar, Marília Miller, tá lá no Cruzeiro jogando, mas ele não levou, né? Que é o Matheus Pereira. Esse sim é o meio-campista que poderia mudar a situação do meio de campo da seleção brasileira, mas ele não quis levar. Agora sim, a seleção é melhor do que o Japão. A gente massacrou a seleção aqui, mas a seleção hoje, para mim, ainda é melhor do que o Japão. O Brasil só precisa encontrar um jeito de melhorar essa qualidade de modo a crescer esses números aí que a gente viu. Que eu até falei aqui, não sei se foi ouvido, que parece a minha conta corrente, né? O rendimento pequenininho. Né? Subiu um pouquinho. Eu menos acho que a inflação. Tá menos que a inflação isso aí. Exatamente. A seleção tá menos que a inflação, tá rendendo menos que a inflação. Eu acho que o Ancelotti, ele tomou um choque de realidade quando ele tomou um vareio do Marrocos no primeiro tempo. Talvez ele tenha achado que a seleção fosse uma coisa, tá legal, todo mundo me trata bem aqui no Brasil, eu gosto do Rio, as pessoas me recebem bem, a seleção se classificou, e aí quando tomou o primeiro pau ali, 45 minutos de pancada, e todo mundo voou no pescoço do Ancelotti, eu acho que ele teve um choque de realidade. Opa, agora eu sei realmente aonde eu estou. Agora eu sei o que significa uma seleção brasileira pentacampeão numa Copa do Mundo, que teve excelentes jogadores ao longo da sua história, o Miller é um deles, e talvez ele não tivesse essa realidade de dentro para fora. Então aqueles primeiros 45 minutos deram uma paulada na cabeça do Ancelotti para ele entender o que é Brasil numa Copa do Mundo. E aí eu acho que aí começaram as dificuldades e aí ele começa a entender melhor que ele precisa melhorar. E ele tem falado isso, né? Eu preciso melhorar. Ganhamos, mas não tá legal. Ganhamos, mas tem coisa para fazer. Foi legal, mas a gente ainda precisa fazer isso e aquilo. Eu acho que ele teve esse choque de realidade na Copa do Mundo com a seleção brasileira, que é totalmente diferente das eliminatórias. É o seguinte, a verdade, eu concordo com você, é evidente que o Brasil é melhor. Acho que o incômodo que tem, Miller, é o fato da gente... Qualquer Copa do Mundo, inclusive a anterior, em que o Brasil não era um favoritaço da Copa, jogar contra o Japão era um prêmio. E agora a gente fica, meu Deus, será que o meio campo vai dar conta? Não dá. Eu entendo que, como o Pipo falou, quando ele vai olhar para o banco, o meio de campo que a gente tem é isso aí. Mas porque, na minha opinião, ele convocou mal. Sim. Primeiro ele tinha convocado só 5. Aí quando ele perdeu o Wesley, ele chamou o Ederson de 6º. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Evidentemente, Copa do Mundo é um campeonato maior. O Miller está aqui, tem experiência disso. Tem uma pressão. Ele não quis fazer a renovação, né? Tivesse o Militão e o Rodrigo, era quase que o time de 2022 de novo. Mas o que você... No Corinthians, vamos lá. No Corinthians, eu preferia Danilo, Andreas Pereira, Matheus Pereira e Bidon, do que isso aí. Claro, com certeza. Ou você prefere Casimiro, Bruno Guimarães e Paquetá? Pode pegar, põe a mãozinha no vidro. Você troca Casimiro, Bruno Guimarães e Paquetá por Danilo, Andreas Pereira, Bidon e Matheus Pereira? Troco na hora. Poxa,
Era muito melhor, de olho gente. Ele fechado. convocou. A verdade é que a gente não pode falar, mas se é o Tite que convoca isso aí, a gente tava, ó. Se é o Dorival que convoca isso aí, a gente Tá tava, massacrando ele. não é? Ele convocou no período, o Andrei não levou. Convocou o João Gomes não levou. O Matheus Pereira ele nem chamou. A verdade é que o nosso meio de campo, além de envelhecido, eu acho que tem gente melhor, sim. O Pipo tá aqui, é meu companheiro de live diária, lá no Deb Todo Dia, ele sabe. Eu defendi o Andreas Pereira desde o ano passado. Opa. Porque ele faz duas funções também de meio de campo. Exatamente. Tem fôlego, tá num time que tá disputando tudo, já jogou na Europa. O Bruno Guimarães teve uma temporada em que ele ficou um tempão machucado também. O Brasil tem vários jogadores nessa seleção que durante a temporada não jogaram. O Rafinha foi uma, o Bruno Guimarães é outro. O Paquetá voltou do West Ham porque não estava jogando lá. Sim. A gente tem um meio de campo... Opa! Marília, você matou. O nosso meio campo é um meio campo envelhecido. É. Quer dizer... Tirando o Bruno Guimarães. A idade não, mas o Não, ranço das outras Copas, né? Eu acho que a dinâmica do Bruno Guimarães ela é melhor do que do Casemiro e do Paquetá. É. Então, eu acho que quando você tem um meio-campo assim, capenga, um meio-campo lento, no futebol de hoje, que é a sua força, é por isso que eu estou te falando. Eu faço projeção futura. Olha, pega um time ajeitado, pega uma Noruega ajeitada, pega uma Espanha. França nem se fala, né, gente? Nem se fala, é outra dimensão eles estão, exatamente. Pega esses times aí, o Brasil não passa. Não passa porque eles têm um meio-campo mais forte. E a dinâmica de jogo deles é muito mais acelerada. Alguém abriu o microfone aqui no meu ouvido, é o Pipo, né? Eu acho que enfim, o Casimiro, para mim, é o jogador deveria ser mais contestado. Não, só no meio campo, Pipo, mas desculpa. 11 titulares. Não, desculpa, mas para ser justo, é o que fez a melhor temporada no Manchester United. Se comparar com a temporada do Casimiro, do Paquetá e do Bruno Guimarães, ele jogou mais que os outros dois. Na seleção, não. Sim, ele jogou. Ele teve uma temporada contínua. Aliás, o Manchester United fez uma bela campanha, né? Pra ser Enfim, o justo. Matheus Cunha jogou muito bem nesse time. Agora, eu acho assim que o Casimiro, até por esse retrospecto recente, ter feito uma temporada muito boa, ele é o cara de confiança. Esse é o mais difícil de mexer. Ele é o homem de confiança do técnico, que trabalhou com ele no Real Madrid, conhece e tal. Então, eu lamento que o Casimiro seja titular, mas eu entendo por ser realmente um jogador em quem o técnico confia. Mas eu acho que esse é o setor que sempre me preocupou, desde sempre. Se vai jogar o Rafinha, o Ryan, o Endrick, para mim isso é secundário. Todos eles são bons jogadores, embora o Rafinha não se encontre num momento muito bom. Agora, o meio-campo foi sim sempre o setor que me preocupou muito. E o Brasil rodou um ciclo inteiro de Copa do Mundo para ir para um outro Mundial com os mesmos 3 da Copa anterior. Isso eu acho que realmente é muito negativo. Nem lembrei do André, que jogava no Fluminense. Esse é outro que foi esquecido no meio do caminho. Esse era o meu preferido Gente, lá assim, atrás. Na verdade, assim, eles até podem jogar bem, mas eles estão tomando chá no meio de campo, né? Assim, eles precisam sair dessa comunhão ali de tomar chá no meio de campo. E eu tenho muito azar para ver o Paquetá jogar, na verdade, viu, gente? Porque eu já vi muitos jogos do Paquetá e eu não acho absolutamente nada no Paquetá. Eu olho o Paquetá, eu não vejo nada, absolutamente nada. E o Tite já tinha esperado pelo Paquetá, agora o Ancelotti trouxe o Paquetá também do nada. Mas assim, eu olho pro Paquetá e não vejo um jogador. Primeiro, eu acho que ele é mais ou menos em clube. Segundo, que ele não é jogador de seleção brasileira, gente. Ele não é jogador de seleção brasileira. E aí, aproveitando essa troca que o Ancelotti teve a oportunidade de fazer com a saída do Wesley, ele acertou com o volante, é verdade, mas ele poderia ter convocado alguém mais armador, mais que poderia mudar a característica do jogo, se necessário ou até nas partidas começando o jogo. E ele também perdeu essa oportunidade. O Wellington talvez é um bom jogador, mas não é um cara também que vai mudar o estilo da seleção brasileira jogar. E quem chega meio por último assim, chega meio na confiança do treinador, olha, tá vendo, te dei uma chance e tal. Então ele vai fazer exatamente o que o treinador pedir para ele fazer. É mais ou menos um pouco a cabeça do Ryan naquela resposta que o professor pediu para eu voltar defensivamente, eu tô voltando, tirando a juventude, é exatamente o que ele vai fazer, orientado pelo treinador, gente. Ô, Miller, aí a gente estava conversando aqui sobre, então, a gente vê outros times jogando na Copa do Mundo, times até com menos camisa, porque a França e a Argentina não, mas times com menos camisa jogando